Gente, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, dia 16 de agosto, e a gente está começando a nossa aula de hoje. A gente vai tratar sobre agricultura e pecuária, da pré-história até os nossos dias. Como vocês sabem, né? Já desde algumas áreas, algumas aulas, nós estamos trabalhando a questão da pré-história, a questão como viveram os primeiros seres humanos aqui na Terra. A gente entendeu aquele chamado período paleolítico, que é o período da pedra velha, da pedra lascada. Da pedra lascada, professor. Que tipo de pedra é essa? É uma pedra lisa? Ela não tem dinheiro, ela não tem onde cair morta. Peraí, não é exatamente isso. Pedra lascada justamente é a pedra como eles usavam. Os seres humanos naquela época, eles não tinham ferramentas bem desenvolvidas. Então eles usavam um pedaço de pedra amarrado numa corda. Esse período em que os homens usavam esses tipos de ferramenta, né, esses tipos de armas, era chamado de período paleolítico. Com o passar do tempo, quando o homem passou a aperfeiçoar essas ferramentas e essas armas, passou-se ao chamado período da pedra polida, ou seja, o período neolítico, justamente quando o homem passa daqueles instrumentos rudimentares, muito antigos, para instrumentos mais sofisticados, pedra polida. Começaram a polir as pedras. Aí, peraí, professor. Quer dizer que o homem agora passou a passar um panozinho para a pedra ficar brilhante? Não, também não é isso não. O homem começou a polir, a fazer pontas, a desenhar a pedra em formato de ferramenta. A partir daí que houve esse aperfeiçoamento dessas ferramentas. Até o período, gente, que o homem, a partir já dessas novas ferramentas que ele passou a utilizar, ele passou por inúmeras mudanças, chegando até o período da agricultura e da pecuária que nós estamos tratando na nossa aula de hoje. Então, quando é que aconteceu isso, professor? Quando é que se dá esse surgimento da chamada agricultura e da pecuária? Justamente nesse período, gente, do período neolítico, em que os homens aperfeiçoaram as suas ferramentas e as suas armas, temos o chamado período em que o homem tinha um estilo de vida nômade, ou seja, os primeiros seres humanos, eles não possuíam uma habitação fixa, assim como a gente tem hoje. Uma casa, né? De cimento, de pedra, onde eles moravam lá. Os primeiros seres humanos eles habitavam em cavernas. E, de acordo com a necessidade, eles mudavam de um lugar para outro. Se aquele lugar que eles estavam tinham alimento suficiente para que eles pudessem se alimentar, para que eles pudessem se manter, eles permaneceriam naquele lugar, né? Então o homem saía, se embrenhava nos matos, caçava animais e fazia essas coisas para sobreviver. E a partir do período, a partir do momento, né? Melhor dizendo, a partir do momento em que faltava esse alimento, que já não tinha mais animais naquela região, ou o período do ano já não propiciavam determinados alimentos de plantas para eles, eles tinham que mudar para outro lugar em que se oferecesse essas condições para eles. Então, esse é o período em que o homem tem um estilo de vida nômade. Ele tem que emigrar de um lugar para outro. Ele tem que sair, ele tem que colocar a cara no mundo para poder garantir a sua sobrevivência. Não é como hoje, gente, que a gente liga para o iFood, né? Ou liga para uma pessoa que faz comida aí na sua cidade. Ah, que fulano, manda aqui uma pizza, manda aqui uma lasanha. Não, não era assim. O ser humano, para poder se alimentar, ele tinha que pegar as suas armas, ele tinha que se embrenhar no meio das matas,
ele tinha que capturar, matar animais, colher determinados frutos para que eles pudessem sobreviver. Quando não tinha mais, o que é que ele fazia? Pé na talma, ia para outro lugar para buscar a sua alimentação. Só que com o decorrer do tempo, gente, isso mudou. O ser humano agora passa de um estado de nomadismo para um estado de sedentarismo. O que é isso, professor? Quer dizer que agora o ser humano vai ficar de boa, né? Só sentado na cadeira, assistindo TV. E aí diga, mãe, traga um pedaço de pizza para mim. Ele começa a comer, já fica bem gordo, não faz atividade física, não sai de casa, não faz nada. Esse é o chamado sedentarismo moderno. Só que o sedentarismo, identificado historicamente no período da pré-história, é diferente desse sedentarismo. É um sedentarismo que está ligado ao quê? Ao momento em que o homem se fixa num determinado lugar. Então, com o passar do tempo, as populações que eram nômades, que saíam, essas pessoas que saíam de um lugar para outro, eles começaram a se fixar em leitos de grandes rios. Como, por exemplo, o rio Amazonas, né, que é um grande rio, o rio Nilo, que é um grande rio onde se desenvolveu a civilização egípcia com os faraós, aquela coisa toda, o rio Eufrates, o Oriente Médio. Então, onde é a região da Mesopotâmia e se desenvolveu aqueles antigos impérios que a gente vai aprender lá na frente. Então, o homem passou a estabelecer-se a partir desses lugares, leitos, rios, de lagos, e a partir daí ele começou a ficar mais inteligente. Do que sair todo dia para caçar animais, ele começou a observar os animais em que ele que não tinha nenhuma hostilidade com o ser humano. Por exemplo, vacas, né? Alguns tipos de animais que não se alimentam de carne humana. Você já viu um boi devorando um humano? De jeito nenhum, gente. Ele pode até dar um coice, ele pode até correr atrás de uma pessoa, mas um boi ele não vai pegar e vai comer ninguém. Então, gente, justamente essa agricultura e essa pecuária vai surgir a partir disso. Quando o homem identifica esses animais que são tolerantes à presença humana, certo? O cavalo, vocês já viram um cavalo comer uma pessoa? Não. Vocês já viram um boi comer uma pessoa? Não. Então, a partir daí, o homem observa essa necessidade que ele tinha e o que os animais poderiam fornecer a ele, e agora começa a chamada domesticação de animais e de plantas. Então o homem domestica o cavalo, começa a oferecer um alimentozinho, uma palhazinha, aí o animal ganha uma amizade, né? Eu sei que vocês têm intimidade assim no campo, vocês conhecem isso. E o animal ganha a amizade da pessoa, o boizinho, a vaquinha, a gente oferece o animal e de repente a gente está lá, montando um cavalo, a gente andar de um lugar para outro, a gente extrai o leite da vaca. Então eram animais que não eram hostis à presença humana. Por exemplo, ninguém vai fazer uma criação de leão em casa. Imagina só, você fazer uma criação. Professor, vou trabalhar agora com pecuária e vou fazer uma criação de leões na minha casa. Imagina só, não ia ficar um pedaço de vocês. Então, e da mesma maneira com as plantas. O homem começou a domesticar determinadas plantas. Por exemplo, plantas que tinham de uma determinada região, por exemplo, no sul do nosso país. Eles pegavam essa planta e traziam para a região onde eles moravam, domesticavam. Aquela planta se adaptava ao clima em que eles estavam, e aí começa a se produzir em larga escala. Arroz, feijão, milho, trigo, cevada e outras coisas. E como eram grãos que eram fáceis de armazenar e que não se estragavam rapidamente, ficavam armazenados e guardados até que viesse a próxima colheita e ele colhesse novamente, certo? E também com os animais. Eles criavam os animais, quando precisavam de comer uma galinha, comia e tal. Certo, gente?
Então, com o passar do tempo, a gente tem essa chamada agricultura familiar. Essa agricultura que se iniciou lá no passado, lá com os nossos ancestrais, que viviam num período neolítico, período da pedra polida, o período da pedra nova, em que os homens instituíram ferramentas. Então, surge essa agricultura familiar, que começava a partir de uma pequena propriedade, onde o homem cultivava as suas plantinhas, as suas verduras, criava um porco, uma galinha, uma vaca, um cavalo, e o que eles não precisavam, que eles faziam? Eles trocavam uns com os outros. Né? Uma aldeia trocava com outra aldeia, uma família trocava com outra família. Por exemplo, se um produzia um determinado fruto, o outro produzia o outro determinado fruto, então eles saíam trocando um com o outro. Até que isso chega, gente, num nível muito grande. Né? Essas produções começam a crescer, 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 e a gente sai da chamada agricultura familiar e pecuária familiar, que ainda existe no nosso país. Né? Tem muitas pessoas que trabalham aí na região aí do sítio Inveja, onde vocês moram, trabalham com agricultura familiar e com pecuária familiar. Então sai desse estágio para um estágio maior, em que agora a agricultura e a pecuária é em larga escala, em escala industrial. Ou seja, são grandes indústrias, né? A Friboi, que produz carne, a JBS, a Frango Dourado, que vocês conhecem aí na região de vocês, que tem várias granjas aí que abastecem, a Frango Dourado, a Mauricéia, a Sadia, a Perdigão, e tantas indústrias que produzem e atendem ao nosso mercado nacional, que é o mercado do Brasil, os nossos estados, nossos municípios e o que vai para o exterior. Né? O Brasil hoje em dia, gente, é conhecido como celeiro do mundo, ou seja, se produz muito. O Brasil é o maior produtor agrícola e pecuário do mundo. Então, o Brasil é celeiro, mas pessoas dos países vêm comprar aqui no Brasil. O interessante é que enquanto que a gente oferece tanta coisa para o mundo, eles compram com preço bom. Aqui a nossa carne, a nossa verdura chega no bolso do brasileiro muito caro. E isso é muito triste. Certo, gente? Então eu vou passar agora aqui um videozinho para vocês, em que vocês vão entender esse processo melhor. Vocês vão entender essa chamada revolução da agricultura e da pecuária, que começa lá nos tempos antigos, lá no passado, lá na pré-história, né? No período neolítico. Então, eu vou passar aqui para vocês, eu estou aqui ajustando, só um instante, para que eu possa passar para vocês. Deixa eu passar aqui adiante. E vou voltar, vocês têm um pouquinho de paciência que isso acontece, certo? Opa, já fui aqui para atividade, ó, tem atividade no final da aula. Né? Eu vou colocar aqui para vocês esse vídeo. Atenção, diretor. Não está saindo. Atenção, equipe. Gente, tenham paciência aí, eu vou resolver esse probleminha. A gente vai ver o nosso vídeo, sim. Um vídeo muito legal. Pronto, deu cano aqui, gente. O vídeo não está rodando. Mas vejam só. Eu vou abrir aqui montagem. Vamos tentar mais uma vez. Tentar mais uma vez.
Não rodou. Eu vou abrir aqui no YouTube e vocês vão ver esse vídeo, ok? Talvez eu esteja tendo algum probleminha de internet aqui agora, mas vocês vão ver esse vídeo sim. Só um instantinho. Parece que é o que está acontecendo. Parece que o professor está com problema de internet. É isso mesmo. Revolução, cara. Revolução. Período neolítico. Vamos lá. Baixar esse vídeo aqui. Ele estava lá no PowerPoint, vocês viram ele normalmente, mas como deu esse canozinho aqui, vai ter comercial, vocês vão ser assustos. Construir a presença online da sua empresa. Comercial, todo mundo assiste comercial, né? E vamos lá ao vídeo. O homem pré-histórico viveu por milhões de anos de forma nômade, pois estava sempre migrando de um lugar para o outro, sem nunca se fixar a um mesmo lugar. Suas comunidades sobreviviam da caça e da coleta de frutos e raízes. Por este motivo, os homens viviam em migração constante, pois, quando algum recurso se esgotava, eles partiam para locais com mais fartura. Mas uma revolução estava prestes a ter início. Revolução esta que mudaria para sempre a forma como os homens primitivos viviam. Esta revolução se deu com o domínio das técnicas de agricultura. O homem aprendeu a semear a terra e a colher o fruto de seu trabalho. Este novo hábito fez com que o homem gradualmente passasse a se fixar na terra, abandonando em parte suas raízes nômades. Os primeiros vilarejos passaram a brotar próximos às várzeas dos rios, por serem terras mais férteis. Grande parte dos lugares onde os homens se assentaram não possuíam condições para cultivar alimentos durante todo o decorrer do ano, pois os frios invernos e as rigorosas secas tornavam a terra improdutiva durante parte do ano. Assim, os homens passaram a dar preferência ao cultivo de cereais, que, além de nutritivos, poderiam ser estocados por longos períodos. Durante este mesmo período histórico, o homem também desenvolveu a capacidade de domesticar animais. O cão certamente foi um dos primeiros animais a ser domesticado. Eles seriam usados como animais de trabalho, ajudando na segurança das comunidades, na caça e na pecuária. Existem alguns requisitos básicos para que um animal seja apto à domesticação. Estes não devem competir com os humanos por comida. Portanto, animais que se alimentam de pasto ou restos de comida seriam os ideais. É importante que estes animais não entrem em pânico com facilidade, mas caso isto não seja possível, eles devem ter um comportamento de bando quando assustados, pois, ao formarem grandes grupos, seriam facilmente controlados por seus donos e cães de pastoreio. Os animais domesticados, para fins de propiciar alimento para os homens, também devem alcançar a maturidade com rapidez, aumentando assim a produtividade desses animais. Tanto a agricultura quanto a pecuária também tinham outras finalidades além da alimentação. O couro dos animais era usado das mais diversas formas, tanto para vestimenta como para a produção de outros artigos. E animais como ovelhas, além de fornecerem sua carne e leite, também forneciam sua lã.
Vegetais, como o linho e o algodão, também eram cultivados para a produção de tecidos. Estas pequenas aldeias passaram a produzir excedentes e assim começaram a trocar com outras aldeias estes seus produtos por produtos que tinham necessidade. Desta forma, a prática de fazer comércio se tornou cada vez mais comum. O homem, após aprender o domínio das tecnologias da agricultura e da pecuária, tinha as condições necessárias para o surgimento das primeiras cidades. Beleza, gente. Tá aí esse videozinho que eu coloquei aqui. Fiz esse improviso, certo? Para vocês. E a gente segue agora para a apresentação da nossa aula, a última parte, certo? Onde vocês vão aplicar aquilo que vocês aprenderam aqui, certo? Então, está aqui lição de casa. Você vai falar em poucas palavras o que levou ao surgimento da agricultura e da pecuária, que é a chamada criação de animais. Qual é a importância da agricultura e da pecuária para a sua vida e para a sociedade, para as pessoas? E por fim, você vai responder: na sua casa, há o cultivo de plantas e a criação de animais para a sobrevivência de sua família? Se há, você vai fazer um pequeno vídeo nos mostrando. Então você vai mostrar, você se apresentar, que o aluno tal, do quarto ano, do quinto ano, e nós criamos esses animais aqui, a minha mãe cria e a gente come alguma coisa e também vende e tal. E você vai mostrar, sei lá, um roçado que tem em casa. Eu vou estar esperando esses vídeos de vocês. Tá certo, gente? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula.